Bom dia, sétimo ano. A nossa aula hoje é a correção das atividades do livro didático, iniciando pela página 24. Então, abra o livro de vocês na página 24, pegue lápis, papel e borracha, né? Caderno, né? Para fazer as correções das questões abertas, tá certo? E vamos dar início à nossa correção. Questão número 1. O efeito estufa é prejudicial à manutenção da vida na Terra? Justifique sua resposta. Não. O efeito estufa não é prejudicial. Na verdade, ele é fundamental para que haja manutenção da vida na Terra. Por quê, professora? Porque através do efeito estufa, que a Terra consegue manter uma temperatura ótima para a sobrevivência dos seres, para que as plantas consigam fazer fotossíntese, para que os demais seres vivos consigam metabolizar, ou seja, consigam ter o seu metabolismo funcionando, tá certo? Então, é por causa do efeito estufa, a temperatura próxima, né, da Terra, ela permite essa manutenção da vida, tá certo? Ela nem é quente demais, nem é fria demais, ok? 2. Quando vamos à praia, por exemplo, e deixamos o carro estacionado em um local cuja exposição à luz solar é muito intensa, ao retornarmos e abrirmos o veículo, notamos que em seu interior temperaturas muito maiores do que a do ambiente exterior, né? Como isso pode ser explicado? Na verdade, a gente não precisa nem ir na praia, né? Basta a gente parar em qualquer lugar aqui na nossa cidade, deixar o carro exposto ao sol, que a gente vai ter essa sensação muito mais quente no interior do veículo do que fora. Isso acontece porque ocorre como se fosse um efeito estufa dentro do carro. Como assim, professora? O vidro, ele vai permitir a entrada da luz solar, né, da radiação solar. Só que aí, quando essa luz solar, ela encontra com outros obstáculos dentro do carro, como por exemplo, o banco do carro, o volante, o painel do carro, esses objetos, eles acabam absorvendo parte dessa energia, que ao ser expelida ou refletida para fora, ela não vai ser refletida totalmente, ela vai ficar presa ali dentro do carro, ela fica aprisionada no interior do carro, tá certo? E é isso que dá essa sensação de um ambiente interno muito mais quente do que o ambiente externo, ok? Questão 3. A Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos, mas o ser humano existe há cerca de apenas 500 mil anos. Fazendo uma comparação com uma pessoa de 45 anos, poderíamos dizer que a Terra tinha 42 anos quando começaram a aparecer os primeiros vegetais. O ser humano moderno só teria surgido nas últimas 4 horas de vida desse homem. A agricultura teria começado apenas nos últimos 60 minutos, na última hora. E foi no último minuto que surgiram as máquinas e as indústrias. No mesmo minuto em que foi produzido todo o lixo que o planeta já conheceu em seus hipotéticos 45 anos de existência. Esse paralelo entre a idade da Terra e a de uma pessoa mostra que o ser humano teve um enorme impacto ambiental em um período muito pequeno, né? Então, se eu pensar numa pessoa de 45 anos e só nas últimas 4 horas o ser humano nasce, é como se ele tivesse 4 horas só de vida e ele tem um impacto tão grande de produzir todo o lixo que existe no planeta, né? Isso tudo no tempo de 1 minuto. Então, é muito grande o impacto, né, pessoal? 4. Em 1992, aconteceu no Rio de Janeiro um evento, a Eco 92, que foi um marco
para a cooperação entre países para a proteção ambiental. Desde então, uma série de outros eventos e acordos foram assinados, tentando frear as mudanças climáticas, mas nem sempre com resultados práticos. Em 2014, a expectativa era positiva, como mostra a matéria a seguir. Um mundo com menos carbono em 2050 é possível, garante o relatório. O relatório foi entregue nesta terça-feira ao secretário-geral da ONU, Organização das Nações Unidas, tá? Ban Ki-moon. Algo de concreto na mesa de negociações sobre as mudanças climáticas. Um relatório entregue nesta terça-feira ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, mostra pela primeira vez como 15 dos países mais poluidores, entre eles a China e os Estados Unidos, podem se descarbonizar, ou seja, reduzir a concentração de carbono de suas atividades até 2050. O balanço. Em 2050, a emissão de CO2 vinculada ao consumo de energia, que não contam com o desmatamento e outras emissões da agricultura, poderiam ser reduzidas em 45% com relação a 2010, de 22,3 bilhões de toneladas para 12,3 bilhões de toneladas, com uma redução de 56% por habitante. Letra A. Qual motivo os países estão preocupados em reduzir a emissão de certos gases, em especial o gás carbônico? Bom, na verdade, a redução do gás carbônico, ela se faz extremamente necessária. Por quê? Porque ele é um dos gases do efeito estufa. Lembra quando nós fizemos a comparação do carro? Quando a radiação solar entra pelo vidro, encontra obstáculos ali dentro, que prende esse calor dentro do carro? Pois é, o CO2 é um desses obstáculos na atmosfera. Então, a radiação solar entra, bate na Terra e tenta voltar para o espaço. E o que o gás carbônico faz? Ele segura esse calor, fazendo com que ocorra o aumento do efeito estufa. Então, o efeito estufa, ele não é ruim, porém, o aumento exagerado dele, aí sim é ruim. Por quê? Porque aumenta a temperatura média do planeta. E com esse aumento da temperatura média, acontece o quê? Um desequilíbrio climático, causando desequilíbrio ambiental, que pode gerar morte de animais. Mas quando eu falo morte de animais, não é um animal ou dois, é de uma espécie inteira, é extinção, né? E até, se a gente continuar nesse pique aí, da espécie humana, porque vai ficar quente demais, muitas plantas não vão conseguir fazer fotossíntese, extinguindo vários animais, inclusive o ser humano corre o risco de ser extinto, tá? Letra B. De 2014 até agora, houve alguma mudança na política ambiental dos principais poluidores em relação aos acordos que foram firmados? Sim, tiveram algumas mudanças. Mudanças, muitas vezes, que estão só nas afirmativas, né? Como os Estados Unidos, por exemplo, que afirmaram que não pretendem cumprir esses acordos de proteção ambiental, que possam interferir em seu crescimento econômico. Quer dizer, até quer não poluir tanto, não liberar tanto CO2, desde que não afete a sua produção, desde que não afete o seu crescimento econômico, o que fica um pouco difícil, né? Porque grande parte da indústria aí, ela vai ser movida através de máquinas que poluem bastante. Mais um. Você já está dentro da indústria 4.0. As transformações que vão impactar o futuro na produção e consumo começaram. Entenda como fazer parte delas. A adoção da internet das coisas nas fábricas, conectando robôs e automatizando processos, aumentando a produtividade e competitividade das empresas, recebeu o nome de Indústria 4.0, ou Quarta Revolução Industrial. O professor alemão
Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, defende a chegada dessa nova era de robotização da indústria, a substituição de homens por robôs e o surgimento de novas profissões a partir de uma configuração de mercado revolucionária. Essa nova fase será impulsionada por um conjunto de tecnologias disruptivas, como robótica, inteligência artificial, realidade aumentada, Big Data, análise de volumes de dados, nanotecnologia, impressão 3D, biologia sintética e a chamada Internet das Coisas. Nessa nova realidade, cada vez mais dispositivos, equipamentos e objetos serão conectados uns aos outros por meio da internet. Exemplo que se tem sido observado no varejo norte-americano é o acesso remoto às residências, máquinas de lavar, geladeira e forno, controlando as funções da casa por meio do celular e à distância. Já existem máquinas de lavar, secar e lavar louças que vêm embutidas com a tecnologia Smart Diagnosis, diagnóstico inteligente, que identifica erros de funcionamento ou de manuseio de forma remota. Se o usuário liga para o saque da fabricante colocando seu smartphone próximo à máquina, ela transmite dados e o especialista já faz o diagnóstico e dá orientações corretivas por telefone. Número 1. As inovações com a máquina a vapor e o telefone, a luz elétrica, o computador, a internet e os celulares nos proporcionam novas maneiras de trabalho, convívio e socialização. Converse com pessoas nascidas antes da década de 1990 sobre as mudanças cotidianas ocorridas com o surgimento da internet nas redes sociais e nos celulares, sobre a mudança na estrutura de jogos eletrônicos. Você pode perguntar quando começaram a utilizar a internet, qual a qualidade do sinal, com que idade adquiriram o primeiro celular, como se comunicavam com os amigos antes disso, para que utilizam o celular, como eram os jogos eletrônicos. Registre e avalie a diferença entre a realidade que eles vivenciaram e a que você vivencia. Bom, então, hoje a internet ela é fundamental na vida da gente, principalmente nesses anos aí de pandemia, né? Já imaginou se a gente não tivesse a internet? O ano estaria todo perdido, a aprendizagem estaria toda perdida. Então, antes de 1990, o celular ele não existia, a gente nem pensava nele. Então, as crianças elas brincavam na rua, de amarelinha, bambolê, de pique-esconde, de pega-pega, né? E várias outras brincadeiras. Então, era assim que se passava o tempo. Jogos eletrônicos, pouquíssimas pessoas tinham, porque eram caríssimos, né? Você precisava também conectar a televisão. Às vezes só tinha uma televisão na casa. Então, muitas vezes nem se utilizava tanto esses jogos eletrônicos. Trabalho. As pessoas não utilizavam nada de tecnológico para trabalhar. Então, hoje, tudo isso mudou. Você faz um amigo, você conhece uma pessoa nas férias, você viaja lá para a Bahia, conhece uma pessoa lá de São Paulo, você vem para Minas, a pessoa vai para São Paulo. Vocês podem continuar se comunicando através do WhatsApp, através do Instagram e de Facebook, de todas as redes sociais existentes. Você não perde contato com aquela pessoa. Isso antigamente teria que acontecer com carta. Teria que se mandar uma carta. Essa carta demoraria semanas para chegar lá, que a pessoa respondesse, devolvesse, você ia ficar mais de mês sem notícia dessa pessoa, tá? Então, é muito diferente essa realidade. Vocês já nasceram no momento tecnológico. E a tecnologia facilita demais a vida. É por causa da tecnologia que a gente está tendo essa aula. Se essa pandemia tivesse acontecido aí na década de 90, provavelmente o ano seria 100% perdido. Tá certo? 2. Desde o surgimento das máquinas térmicas até a atualidade, também temos observado constantes modificações na relação de trabalho. Pesquise e discuta com seus amigos quais profissões já foram extintas
e quais estão surgindo. Então, algumas profissões que foram extintas. Entregador de leite. No interior a gente ainda tem, né? Mas nas grandes cidades não existe mais. Então, o entregador de leite hoje também, ele trabalha usando moto, ele entrega leite de casa em casa, mas é uma profissão que ainda não está totalmente extinta, mas daqui a um tempo ele vai estar extinta, tá? Arrumador de pino de boliche. Então, a pessoa jogava o boliche, tinha que uma outra pessoa lá colocar os pinos no lugar. Isso já é automatizado. Despertador humano. Isso mesmo, existiu o despertador humano. Você pagava a pessoa para ir em sua casa te acordar. Cortador de gelo. Hoje existe máquina para entregar o gelo já cortadinho. Escutador de armadilhas. Eu não sei, não conheço essa profissão. Caçador de ratos. Hoje existe detetizador, né? Operadora de telefonia. Não é telemarketing não, pessoal. Eu tinha que ligar para a operadora de telefonia para ela fazer a ligação e eu conversar com a pessoa. Hoje também não existe mais, tá? Profissões que estão surgindo na atualidade relacionadas à tecnologia. YouTuber, né? O YouTuber está virando uma profissão. Tem pessoas que ganham rios de dinheiro com isso. Outra profissão, gamer. Passou ontem no Fantástico, né? As pessoas que vivem de jogar. São contratadas por empresas de jogo para ficar o dia inteiro jogando. Gestor de ecorrelações. Gestor de resíduos. Bioinformacionistas. Técnico de telemedicina. Telemedicina, pessoal. Então, tem uma pessoa que vai ficar com você na sala e ele vai participar, né, da sua consulta médica, que vai ser via internet. Então, são profissões novas que estão surgindo. Algumas a gente consegue até entender, outras não consegue entender, não. Esse bioinformacionista mesmo, eu não sei explicar o que é. Gestor de resíduo, eu entendo. Aquela pessoa que vai estudar para dar um fim àqueles resíduos, aquele lixo que a gente produz, né? E gestor de ecorrelações também, dentro das empresas que vão fazer a relação entre a ecologia e a empresa, para não prejudicar o meio ambiente, ok? No seu material de apoio, você pode listar pontos fortes, oportunidades e ameaças relacionadas com o surgimento das máquinas térmicas e com a Revolução Industrial. Então, você tem lá o seu material de apoio, né? Quando você pegar lá seu material de apoio, lá no final do seu livro, deixa eu caçar aqui o meu material de apoio, deixa eu pegar aqui. Estou quase chegando lá. Isso. Então, tem aí, ó, SWOT, planejamento estratégico, né? Então, pede que você se reúna com no máximo 4 colegas, grupos de até 5 integrantes. Impossível a gente fazer isso, né? E complete o quadro com base na ideia de todo o grupo, para que todos possam expor suas ideias e como preencher o quadro. Vocês podem seguir esta dinâmica. Então, se você passar a página, você vai ver aí uns bloquinhos. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, quais foram as forças das máquinas térmicas e da Revolução Industrial? De força, vocês podem colocar aí, ó. Produzir produtos em maior quantidade, produzir produtos de uma forma mais rápida, produzir produtos mais baratos, proporcionar locomoção mais rápida, impulsionar ou ser impulsionado pela ciência. Então, essa é a força, tá? As fraquezas. As fraquezas. Necessidade de matéria-prima para a produção, necessidade de dinheiro para fabricar ou comprar as máquinas, pessoas comprando os produtos que vão ser produzidos, né, para o negócio continuar existindo, insegurança quanto aos impactos na sociedade, no meio ambiente. Então, todas essas são fraquezas, ok?
Agora, as oportunidades. Vai gerar emprego, produção de riquezas para algumas pessoas ou mesmo para um país, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico, aumento da população, aumento no conforto das pessoas, né? Então, tudo isso aí são as oportunidades. E agora as ameaças. As ameaças, nós podemos citar: intensificar diferenças sociais, degradar o meio ambiente, causar mal à saúde das pessoas e outros seres vivos, criar uma busca desenfreada pelo consumo que acaba prejudicando a vida das pessoas. Acontece muito dentro dessas ameaças aí, ó, o consumo desenfreado de aparelho celular. Já percebeu que a indústria, toda hora ela produz um aparelho celular diferente? Às vezes com tecnologia muito parecida, uma diferença muito pouca, às vezes no tamanho do aparelho, e ela tem o dobro do preço. Isso é um consumismo acelerado, pessoal. A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de consumismo, tá certo? Evitar esse tipo de consumismo, ser racional, usar sempre os 5 R's, né? Reutilizar, reaproveitar. Isso faz a diferença no meio ambiente, ok? Então, vamos dar continuidade aí à nossa correção. Vamos para a hora do estudo, né? A Revolução Industrial começou na Inglaterra no século XVIII, mas no século seguinte já se espalhou para outras nações europeias, com destaque para a França. Foi de lá que vieram os primeiros carros para o Brasil. Com eles também vieram várias palavras para o nosso idioma, como chassi, capô, embreagem e derrapar. Uma das palavras, embora em desuso, que nos ajudam a pensar o papel da ciência e da tecnologia é chauffeur, sinônimo de motorista. Chauffeur é o aportuguesamento da palavra francesa chauffeur. Em francês, quente é chaud, calor, e chauler, chauleira, e chaudière ou chauffage, que também é aquecimento. O chauffeur era quem botava o combustível na caldeira, quem cuidava da fornalha das antigas locomotivas. Sabendo disso, como é possível explicar que chauffeur é sinônimo de motorista? Qual a relação dessa palavra e ideias como que foi estudado nesse capítulo? Bom, o próprio nome lá em cima fala, né? Que chauffeur era quem botava o combustível na caldeira. Quem botava o combustível na caldeira fazia ela funcionar. E aí, chauffeur, no caso do motorista, ele faz o carro funcionar. Ele é responsável não só por colocar o combustível, porque se ele parar no posto de gasolina para abastecer, não é o dono do carro que vai descer, é ele, né? Ele é responsável para quem vai conduzir esse automóvel também, ok? 2. As fontes de energia de um país são constantemente monitoradas. No Brasil, um dos órgãos que faz esse monitoramento é o Ministério de Minas e Energia, MME, que divulga boletins mensais e colabora anualmente com o Balanço Energético Nacional, o BEN, detalhando de onde vem a energia utilizada no país. Pesquise os mais recentes desses documentos e faça uma tabela ou gráfico indicando as fontes de energias do país e quais delas são renováveis. Então, o último boletim é de junho de 2017 e encontram-se as seguintes fontes de energia: produtos da cana, que é renovável, 17,5%. Lenha e carvão vegetal, 8%. Essa lenha e carvão vegetal são renováveis também.
Energia de fonte hidráulica, 12,6%, que também é renovável. Lixívia e outras renováveis, 5,4%. Urânio, 1,5%, não é renovável. Carvão mineral, 5,5%, não renovável. Gás natural, 12,3%, não renovável. Petróleo, 36,5%, não renovável. E outras não renováveis, 0,7%. Então, segundo o próprio boletim, 42,9% do total da oferta interna de energia vem de fontes renováveis, tá? Então, quase metade de toda a energia consumida. 3. Assinale os dispositivos que podem ser considerados máquinas térmicas. Então, carros são máquinas térmicas porque queimam combustível. Usinas hidrelétricas não, que elas vão produzir energia pela força da água. Bomba de watt que te retira a água das minas de carvão também precisa de combustível, óleo, às vezes algum tipo de óleo diesel, querosene. Maquinário das primeiras indústrias de tecelagem também são máquinas térmicas. Computadores não, geladeiras não, elevadores não. Navios a vapor sim, precisa queima de combustível para poder produzir o vapor, aquecendo as caldeiras, fazendo com que o vapor movimente o navio. 4. Complete o nome do esquema da máquina térmica. Então, a fonte quente produz calor, né? Induz o calor, faz com que a máquina receba o calor recebido. Essa máquina utiliza esse calor recebido e transforma ela em trabalho realizado. E parte desse calor recebido, ele é cedido, calor cedido para uma fonte fria. 5. As turbinas de avião a jato também podem ser consideradas máquinas térmicas. Nela, a queima de querosene, que é um combustível derivado do petróleo, aumenta muito a temperatura e a pressão do ar, que é expelido em alta velocidade para trás e impulsiona o avião para frente. E aqui eu tenho uma imagem, né, como funciona o motor com a turbina de um avião. Então, primeiro, uma enorme ventoinha, né, que é como se fosse um ventilador, gira em alta velocidade para coletar o ar. 2. O ar coletado é direcionado ao compressor, onde seu volume é reduzido em até 30 vezes. 3. No combustor, o ar comprimido é misturado ao combustível e aquecido a 2.000 graus Celsius. 4. Na turbina, o ar é descomprimido e expelido em alta velocidade, gerando o impulso para locomover o avião. Se na queima do combustível a cada ciclo foi disponibilizado uma quantidade de calor igual a 30 quilocalorias para o funcionamento do motor combustor, e 24 quilocalorias de calor foram expelidas para a atmosfera, qual o trabalho gerado pela turbina? Então, eu pego a quantidade de calor oferecido, né? Aliás, eu pego a quantidade de calor que foi utilizado, né, para o funcionamento do motor 30, que é igual a X, que é o valor do trabalho, mais 24, que é o valor que foi, que é o calor que foi mandado para o meio frio, que foi expelido para a atmosfera, tá? Então, 30 é igual X mais 24. O que é que eu faço? Eu pego esse mais 24, trago ele para antes da igualdade, mudando o sinal de mais para menos. Então, 30 menos 24 é igual a X. X é igual a 30 menos 24, 6 quilocalorias. Tá certo?
Com nosso conhecimento atual, é possível que o trabalho gerado nessa turbina fosse de 30 quilocalorias a cada ciclo? Não. Por quê? Porque nós não conseguimos ter o total de calor recebido transformado em trabalho, né? Então, nós vimos aí que nós recebemos um total de calor, o trabalho foi feito e uma certa quantidade de calor ela é colocada para fora. 30 é o calor recebido, 6 é o valor do trabalho e 24 é o valor colocado para o meio externo. Então, a máquina térmica, o rendimento dela nunca é de 100%, tá certo? Ela não consegue transformar todo o calor recebido em trabalho. França quer acabar com a venda de veículos a gasolina ou diesel até 2040. Em pouco mais de 20 anos, o governo francês quer vetar a venda de veículos movidos a combustíveis fósseis, como forma de lutar contra o aquecimento global. O ministro francês da Transição Ecológica, Nicolas Hulot, apresentou nesta quinta-feira 6 em Paris seu plano para o clima para os próximos anos, que inclui o banimento de veículos movidos a combustíveis fósseis, gasolina e diesel até 2040, informou a agência Reuters. O plano do governo francês integra o acordo voltado para a Conferência de Paris em dezembro de 2015, de luta contra o aquecimento global. O ministro reafirmou o compromisso do país com a neutralidade de carbono. Até 2035, para cada grama de carbono emitida, a mesma quantidade deverá ser retirada da atmosfera. Para isso, a diminuição da circulação de veículos é essencial. Então, assim como a França, vários países têm planos de banir os veículos movidos por combustíveis fósseis na próxima década. Sobre isso, responda às questões a seguir. Qual a função do combustível fóssil no automóvel? Então, a função dele é produzir calor por meio de sua queima, por meio de sua combustão, né? E quando ele queima ou ocorre a combustão, faz o motor funcionar, que é uma máquina térmica que vai fazer o carro funcionar, né? O automóvel funcionar e te levar para os lugares, tá? Letra B. Por que a preocupação em acabar com a venda de veículos a gasolina e óleo diesel? É porque quando ocorre a combustão da gasolina ou do óleo diesel, libera gases tóxicos na atmosfera, causando a poluição, né? O que afeta a saúde das pessoas e o aquecimento, aumenta o aquecimento global do planeta. C. Enumere algumas dificuldades em se parar de usar combustíveis fósseis. A maior dificuldade é que os outros tipos de combustíveis, as outras tecnologias que poderiam substituir esses automóveis, elas são caríssimas. Então, talvez nem todas as pessoas vão conseguir comprar esses carros, por exemplo, elétricos, né? Outra coisa, para abastecer o carro elétrico, eu não tenho postos, né, para fazer esse abastecimento. É outro ponto que é difícil. Principalmente quando a gente pensar nas cidades pequenas, nas viagens longas. Então, vai ser bem complicada essa substituição aí, ó. 7. Entre as opções abaixo, identifique qual é o processo natural de aquecimento e manutenção das temperaturas do planeta, mas que pode estar aumentando em razão da atividade humana. Inversão térmica não, camada de ozônio não, efeito estufa sim, né? O processo natural de aquecimento do planeta, efeito estufa. Olha o nosso planeta que tá igual uma panela de pressão aqui, ó. Interprete a charge ao lado e explique como ela se relaciona com os assuntos estudados nesse capítulo. Cite propostas para o controle dessa situação. Então, como eu falei, o planeta está igual uma panela de pressão, significando o quê? Que a temperatura no planeta está muito elevada.
Está muito alta, né? Então, representa aí o aumento no aquecimento global. Propostas para controlar essa situação: evitar as queimadas, evitar o uso de combustíveis fósseis, diminuir o desmatamento, pelo contrário, fazer revitalização de matas e florestas, né? Usar meios de transporte público, porque um carro pode poluir do mesmo tanto de um ônibus, só que um carro leva só 5 pessoas. Um ônibus pode levar 50. Então, utilizar meios de transporte público ajuda a diminuir o aquecimento global. Bom, pessoal, nossa aula termina por aqui. Eu espero que não tenha ficado dúvidas, mas se ficou alguma dúvida, eu espero o contato de vocês através do WhatsApp. Um abraço a todos, bons estudos e até a nossa próxima aula.